Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Vim nessa tarde maravilhosa, graças a Deus, falar um pouquinho, trazer a palavra um pouquinho. Antes de falar, eu quero orar. Orar por mim, por este momento e para vocês que estarão recebendo a palavra. Espírito Santo de Deus, vem conduzindo, Senhor, esse momento. Senhor, vem falando sobre mim nessa tarde, que o Senhor possa falar com aquele que está do outro lado, que está na casa dele, independente onde estiver, Senhor, esteja aqui comigo, esteja lá também. Ó Deus, onipresente, está em todos os lugares onde o Senhor quer estar. O Senhor vai visitando essa casa, visitando esse lar, seja físico, seja a alma, seja o corpo. Espírito Santo de Deus, que essa tela não seja uma barreira, mas flua, Senhor. Em nome de Jesus, necessitamos de Ti, Senhor. Sem Ti nada conseguimos, sem Ti nada somos. É a Tua graça que renova a nossa vida, a Tua graça que nos leva a lugares novos, experiências novas, conhecimentos novos. É tudo a Tua graça, a Tua presença, Senhor. Tenha misericórdia de nós e habita em nós. Necessitamos, Senhor, da Tua presença. Eu vos peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, antes de começar, eu pedi para o Senhor me mostrar uma palavra para saber o que Ele queria que eu falasse nessa tarde. E o Senhor me colocou a palavra de Tobias. Deixa eu ver. É Tobias. E enquanto eu lia Tobias, o Senhor me trazia à memória algumas outras palavras também. Então eu perguntei para o Senhor o que exatamente Ele queria estar trazendo. E o Senhor veio falando no meu coração sobre o momento que Ele fica em silêncio conosco. Nessa parte do livro de Tobias que o Senhor colocou para mim estar lendo, foi a parte que Tobias volta para casa dele, a mãe dele já está aflita, esperando por ele, que eu vou até ler um pedacinho para vocês aqui. Ana, que é a mãe de Tobit é filhos de Tobias. Então, Tobit tinha ido pegar um dinheiro para o seu pai, já arranjou uma esposa. E lá não tinha celular para eles ligar e perguntar como é que tá, né? Então ele acabou demorando um pouco, porque ele acabou casando. Tobit estava com um anjo de Deus. Estava com um homem que acompanhou ele esse trajeto todo. Mas mesmo assim o pai e a mãe, né, ficaram esperando sem ter retorno. Então ficaram só na fé mesmo, de que vai dar tudo certo, Deus tá cuidando dele, amém. Porém, Ana ficou um pouco angustiada. Ana chorou bastante e chegou o momento, vou falar aqui pra vocês. Ana, por sua vez, ia todos os dias assentar-se perto do caminho, no cimo de uma colina, de onde podia ver ao longe. Ela espreitava ali a volta de seu filho. Ela ficou ali em cima da colina olhando. Quando será que meu filho volta? Será que ele tá voltando? Ai. Ela ficou lá esperando. Porém, quando ouviu de longe voltava e o reconheceu. Viu que de longe voltava, o reconheceu. Correu ao seu marido e disse-lhe: eis que vem o teu filho. Olha, gente, como a minha cidade é chique. Tem por hobby, assim, passeando lá no céu. Ai, que vida boa. Bagulho é louco. Brincadeira. Voltando aqui, foco no foco. Então, Ana viu Tobit voltando. E ela se alegrou, que ela estava impaciente, angustiada. E ela se alegrou, glória a Deus, meu filho está bem, ele não morreu nessa viagem, ele está bem, sã e salvo, glória a Deus.
E quando ele voltou, o anjo que acompanhou ele, que até então eles não sabiam que era um anjo, para eles ele era só um homem que estava ajudando a levar aquele menino, Tobit, até o homem que ele ia receber dinheiro pro seu pai e iam voltar. Até então eles não sabiam que era anjo, mas esse anjo falou, Gabael, se eu não me engano o nome desse anjo. Ora, Rafael tinha dito a Tobias. Rafael, olha que Rafael disse a Tobias: logo que entrares em tua casa, adorarás o Senhor teu Deus, e lhe darás graça. Irás em seguida beijar o teu pai, e ele levou um peixe que o pai dele estava cego, enfim. É um outro assunto. Vamos falar do foco aqui, que o Senhor me entregou nesta tarde. Que é... Tá bom, Senhor, fala o que o Senhor quiser falar. Bom, enfim. A Ana se alegrou muito quando viu Tobit. E o Senhor me fez lembrar do momento que ele estava na cruz. Que Jesus estava na cruz. E teve um momento que Jesus pergunta: olá, Salamibaque, né? Que o Senhor fala: ó Deus, por que me abandonastes? Teve um momento que Jesus se sentiu sozinho na cruz. Assim como Ana, ela se sentiu sozinha, sem comparação. Deus com Tobit, é claro. Mas o que eu quero falar, o que o Senhor está querendo falar nesta tarde, é que tem momentos da nossa vida que a gente se sente assim, sem a presença, se sente sozinho. E é real isso. E isso vai acontecer, não te aconteceu ainda, se tu é novo na caminhada, vai acontecer. Porque isso faz parte dos planos de Deus. Isso é uma coisa que acontece naturalmente com todo mundo. É um momento que o Senhor, ele se silencia. Já ouviu falar do silêncio de Deus? A gente passa por isso várias vezes. E são os momentos de prova. E durante esse tempo que eu passei com o Senhor, que eu aceitei o Senhor na minha vida como meu Salvador, o Senhor me deu uma revelação muito legal. Que numa escola, quando as crianças vão fazer uma prova, os professores ficam em silêncio. Os professores não ficam falando, ensinando, mostrando, eles ficam em silêncio. Então eles têm que resolver essa prova sozinho. Mesma coisa é o Senhor conosco. Muitos momentos da nossa vida é assim, a jornada com Deus. Ele nos ensina algo. Uau, eu descobri, eu conheci algo novo, eu aprendi algo novo. Aí depois de um tempo, o Senhor se silencia e a gente vai passar por uma dificuldade que o Senhor vai nos trazer à memória aquilo que Ele nos ensinou para a gente estar executando aquilo que a gente aprendeu com o Senhor, com a palavra ou com algo que Ele nos ensinou no nosso coração. Então, nesse momento que estaremos passando por tribulação, por um silêncio de Deus que é angustiante, porque nesse momento de silêncio do Senhor a gente fica meio perdido, a gente sente dores, porque gente, é tudo Deus nessa vida, não é tudo assim, né? Porque teve um tempo da minha vida que eu achava que literalmente tudo era Deus, mas Deus permite se Ele quiser, Deus despermite se Ele quiser também, Deus faz se Ele quiser, tudo tá aqui, ó, na palma da mão dele. Ele pode tirar algo, ele pode entregar na hora que ele quiser. E nesses momentos de provas da nossa vida, é um momento que é um pouco conturbador. Porque é um momento que estamos sendo diminuídos. É um momento que somos diminuídos e que o Senhor vai crescer em nós. Então é um momento de tribulação. Assim como Jesus passou na cruz um momento de tribulação. E assim como essa Ana passou também um momento de tribulação por conta do silêncio, por conta de que ela não sabia o que ia acontecer. Às vezes esse momento de tribulação tem muita dúvida no nosso coração. E a única coisa que o Senhor nos pede é: confia em mim e continua. Confia em mim e continua. Vai ter prova que a gente vai conseguir fazer aquilo que o Senhor nos ensinou, só que vai ter prova que a gente vai errar. Vai ter prova que a gente vai fracassar. Mas o Senhor, Ele não deixa de te amar por conta do seu fracasso. Ele compreende que somos nada sem Ele. É a graça dele. E se estamos fracassando é porque não estamos entendendo algo. Veja bem.
as coisas de Deus são perfeitas. E quando a gente tá alinhado com o Senhor, tudo flui, tudo acontece. Só que quando não tá fluindo, não tá acontecendo alguma coisa que a gente tá entendendo errado. Então eu vou dar algumas dicas pra vocês de como conseguir vencer algumas provas. Tem várias provas que vai acontecer na nossa vida, que acontece. E depois que a gente vence, vira fichinha. A gente passa de letra, não cai no mesmo buraco e a gente consegue abençoar com a graça de Deus outras pessoas. Tem prova que o Senhor nos pede para adorá-lo. Vai ter momentos, eu tive momentos que eu tive muito medo. E esse medo saiu a partir do momento que eu comecei a adorar a Deus. Então eu adorava. Tu és grande, maravilhoso, Senhor da minha vida, não sei o que. E eu adorava Deus em tudo. Nas minhas dificuldades, coisas que eu queria fazer diferente e eu não conseguia. Então eu adorava, mesmo às vezes errando. Eu adorava e eu entregava para Ele e eu chorava, eu era diminuída, mas eu permanecia. E Jesus permaneceu naquela cruz. E depois daquela cruz ele morreu, mas ele ressuscitou como rei. E isso que o Senhor vem falando também. Vai ter momentos de prova, vai ser difícil, mas permaneça. Permaneça, que eu estou te agraciando. Esse tempo vai passar e você será coroado assim como Jesus foi. Sem comparação a gente com Jesus, né? Mas é isso que acontece na nossa vida também. Teve muitos momentos que foi muito dolorido eu obedecer à voz de Deus. Eu fazia aquilo que Ele me pedia para fazer naquele tempo, naquele momento. Foi muito dolorido, eu me arrastava, eu chorava. E quando passou, e quanto tempo de silêncio passou, e o Senhor, no meu espírito, na minha alma, Ele falou: sabe tudo que você passou? Você, nossa, pensa numa alegria que o Senhor me dava no meu coração, porque Ele me mostrava que era só uma prova, era só um momento, e aquele momento tinha passado. E eu tinha feito tudo aquilo que Ele tinha me ensinado. E Ele ficava muito feliz em mim, e eu ficava muito feliz também. E aí era uma graça que era derramado. E aí era um momento de paz na presença dele, com sabedoria, com entendimento, com liberdade. Aí vem outra prova, outro ensinamento, outra etapa, outro lugar que ele queria me levar. E é assim, a gente vai crescendo no mundo espiritual para ser usado mais por Deus em vários lugares, ter vários acessos e o Senhor nos usar de várias maneiras. E nossas orações fluir a graça de Deus verdadeiramente. Mas para isso acontecer, para você crescer no mundo espiritual, para você ter a unção de Deus realmente, tem que ter esses momentos de prova onde o professor se silencia e o aluno faz aquilo que ele aprendeu. Vai doer, vai ser confuso, vai ser estranho, parece que vai dar tudo errado, parece que é o fim. Eu me sinto desfalecida, parece que eu estou morrendo. Jesus, ele literalmente morreu, mas Jesus, ele ressuscitou. Jesus aqui na terra, ele estava em um lugar e depois estava em outro. Jesus ganhou, o nome dele tem poder. O que ele fez, ele só obedeceu. E ele ganhou essa autoridade que ele já tinha, mas ele veio aqui para nos ensinar que quando obedecemos a Deus, nós ganhamos autoridade. Você que quer ser usado por Deus, você que quer ser templo do Espírito Santo e ser usado em todos os lugares, em todo, ter livre acesso com Deus. Você que Deus fala assim, quando morrermos, vamos receber uma coroa conforme as obras da terra. Você que quer receber uma coroa grande lá nos céus, você que quer viver para Deus e morrer para o mundo, você que quer viver para Deus e morrer para o mundo, você que quer viver servindo o reino de Deus, você que quer viver servindo ao reino de Deus, fazendo essa diferença. Deus precisa, Deus quer de pessoas corajosas. Então você que quer fazer a diferença no reino de Deus, Ele te quer, Ele te chama. Então tem esse entendimento.
E eu falo com muito amor pra você. Passa, passa e a gente é liberto, somos libertos pela graça e o amor de Deus. Olha que imagem linda, gente. Ah, eu tô uma gracinha. Deixa eu falar pra vocês. Tá vendo esse cabelitos? Eu comprei. Que minha foto aí, acho que deve estar cabelinho encaixado. Mas é comprado esse cabelinho aqui. Ficou bom, né? Gostei. Então é isso, gente. Ah, eu me empolguei um pouco assim. Daqui uns dias eu vou ver esse vídeo e falar assim: ah lá, a Maria se diminuindo de novo. Ai, gente, sabe? Deus é maravilhoso. Deus é... Olha que pôr do sol maravilhoso. Aqui na frente é uma empresa que estão construindo. Mas olha esse sol. Ai, será que dá pra... Não dá pra dar zoom. Mas tá tão gostoso aqui. E eu nem ia vir aqui hoje. Eu ia ir pra outro lugar. Na verdade, eu ia fazer o vídeo lá em casa. Só que Deus falou assim, vai lá. Porque eu sei que quando Deus fala, é bom. Pode, assim, a gente tá com vergonha. Pode, enfim, ter uns sentimentos ruinzinhos, assim, de medo, insegurança. Mas vai, obedece. Vamos ver o que vai dar. Confia nele. Eu falei, tá bom, eu vou ir. Daí, chegou no metade quando tava chegando aqui perto desse lugar, eu pensei, nossa, eu não trouxe minha garrafinha de água. Que eu gosto de beber bastante água, sabe? E aí eu falei, ah, tá bom, né, fazer o quê? Vamos ver o que vai acontecer. Tô vindo só por causa de Deus, então pode ser que ele me dê uma água através de alguém, ou pode ser que alguém dá uma água de coco, um caldo de cana, ou eu compre lá. Vai dar tudo certo. Eu pensei, né? Falei, ok. Então vim. Daí, passando aqui, aí eu olhei esse lugar e falei assim, ah, que lugar bonitinho, né, com banquinho, acho que eu vou ficar aqui mesmo. Aí eu fiquei aqui, olha que lugar lindo, gente, cheio de flores. Eu gosto. Eu tava pensando, né? Ai, mas como que eu vou naquele parque que eu ia ir se é cheio de pessoas e eu vou ficar gravando um vídeo, eu vou ficar com vergonha, não vou conseguir falar. Nem cheguei lá, fiquei aqui mesmo, melhor coisa. Não melhor coisa assim, melhor coisa foi ter vindo e é muito bom ser, sabe, na hora, quando Deus pede pra gente fazer algo, vem um bloqueio, vamos falar bloqueio na nossa mente? Aquelas mentiras que a gente tem guardada no coração. E Deus tá quebrando, Deus tá nos moldando, Deus tá me ensinando umas coisas. Porque eu tenho vergonha, gente, mas tá repreendido em nome de Jesus. Isso não pertence a mim, na verdade, eu sou uma mulher livre. E algumas coisas que aconteceram na minha vida, chegou esse negócio no meu coração, mas ele já tá saindo já. Porque olha eu aqui postando vídeo no YouTube. E é assim, gente, Deus vai nos libertando. Quando a gente obedece à voz de Deus, vem a transformação, vem a mudança, vem a graça do Senhor. E Deus já me pediu muitas coisas que eu não fiz. E fazer o quê? Eu fico chateada, mas... Porque eu sei que se eu fizesse, eu sei que teria sido bom. Mas eu não fiz por vergonha, por medo. Mas o Senhor é misericórdia. E até eu não fazer, Ele vai me enviando essa prova. Verdade. Ele me pediu para abraçar um irmão. Eu já tô falando muito, eu acho, né? Mas ele me pediu para abraçar um irmão e falar umas coisas já 2 vezes desses dias. E eu não fiz por... Eu nunca fui de abraçar antes. E quando eu comecei na casa dele e na igreja, ele me libertou disso. Eu não me importo mais de abraçar os irmãos. Só que ele me pediu para tomar certas atitudes assim, eu penso... E se não for o Espírito Santo, se for eu? Ai, mas tá repreendido, porque eu sei que é Deus, porque é diferente quando Ele fala. E eu sei que Ele tá querendo me libertar de algo. E eu sei que se eu fizesse, teria sido uma bênção e uma graça. Mas tudo bem,
eu me arrependo e eu peço perdão a Deus por isso. E quando a gente obedece, somos libertados. O Senhor me pediu para ir no parque, Ele me colocou assim na cabeça, vai lá no parque, faz o vídeo lá no parque. Eu falei, mas Senhor, vai ter pessoas lá, como que eu vou lá? Eu vou ficar com vergonha, não vou conseguir falar. O Senhor falou, só vai, vamos ver o que vai dar. Eu falei, tá bom, eu vou, então. E aí eu resolvi vir por aqui. Cheguei aqui, fui tomar aguinha e por fim deu bom ficar só aqui mesmo. E foi uma bênção estar nesta tarde aqui, nesse fim de domingo, muito bom, sempre saudável. Enfim, gente. Então eu digo pra vocês, vale a pena confiar, vale a pena obedecer aquilo que o Senhor coloca no teu coração. Porque quando a gente obedece, acontecem libertações da nossa vida, somos libertados. E uma grande alegria, eu acredito que deve acontecer uma alegria no céu, porque essa alegria transborda em mim, sabe? E quando é uma prova aprovada, é muito bom, é só alegria no meu coração. Quando é uma prova reprovada, o Senhor é bom, que Ele vai mandando outras provas, até passar. Porque é o chamado, gente, você tem um chamado na sua vida. Olha, eu já vou entrando em outras coisas, mas faz parte de você. Na verdade, isso tudo que o Senhor está me levando a fazer é coisa que o meu coração já queria antes. Meu coração já queria antes ser livre. Livre para não ter vergonha, para não ter medo. O Senhor está quebrando tudo isso de um jeito muito melhor do que eu imaginava, porque é na presença dele, é pra glória dele, entendeu? E vai ser usado isso, não vai ser usado só pra me vangloriar, só pra me ter as minhas coisas, vai ser usado pra ajudar muitas pessoas, vai ser usado pra ele alcançar outros corações. Então é muito mais do que eu queria, ele está fazendo. E eu sei que só tá acontecendo por causa dessas provas, porque se não tem prova, não tem avanço. Se não tem dificuldade, não tem avanço. Se não tem incômodo, a gente fica estagnado. Se não tem situações de romper, de ter que fazer, a gente não faz. A gente fica acomodado. Então é bom ter dificuldade, porque é no momento de dificuldade que a gente se encontra a necessidade de estar fazendo aquilo que a gente tinha vergonha, ou tinha medo, e é ali que é rompido. É ali que o Senhor nos ajuda, nos fortalece para fazer aquilo que a gente precisava fazer. E a gente só consegue fazer com a graça dele também. Provas difíceis necessita de oração, necessita de mais oração. Necessita, se necessário for, jejum, para entender o que o Senhor está querendo ensinar, para entender o que o Senhor está querendo falar, para entender o que o Senhor está querendo que façamos. Porque às vezes Ele quer que a gente faça alguma coisa e o inimigo fica... Enfim. E a gente não entende o que Ele está pedindo naquela época. Então, às vezes, o silêncio, o jejum, nos faz ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Ele está nos esperando. Não seja como Jonas. Jonas sabia o que Deus queria, foi para outro lado. Deixa quieto. Eu acho que tá tão linda. Eu vou tirar umas fotos minhas agora. Deus abençoe vocês. E Deus abençoe mesmo. Eu vou orar também. Esperar os colegas passarem. Só um momento. Vou orar. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Senhor, a viver neste mundo conforme a Tua vontade, Senhor. Vem nos fortalecendo para passar essas provas, Senhor. Vem nos dando o entendimento e a sabedoria, Senhor, para entender aquilo que o Senhor quer naquele momento da nossa vida. Senhor, enche-nos com a Tua graça para que possamos executar aquilo que o Senhor nos pede. Senhor,
O teu espírito é cheio de alegria, é um espírito de sabedoria, é um espírito que tem diversos dons, e o Senhor dá para aqueles que lhe o apraz. Espírito de Deus que habita em nossos corações, aqueles que querem a tua presença. O Senhor vem batizando essas pessoas, esses irmãos que estão ouvindo esta palavra, que estão acompanhando este momento. Batiza, Senhor, com a tua graça, pois necessitamos. Batiza-me também, Senhor, para que possamos ser usados por Ti e aprender um com o outro, focando em Ti, que o Senhor possa ser o nosso centro, que possamos estar sempre com os olhos focados em Ti, e que a distração não atrapalhe o nosso chamado, que a distração não nos confunda, e que possamos estar firmados sempre nessa rocha, que é o Senhor, para que possamos viver o nosso chamado e aquilo que o Senhor tem para nós, para que possamos conhecer mais de Ti e levar esse conhecimento para mais irmãos. Ó Espírito Santo, eu Te louvo e agradeço por essa tarde, por esse momento, e pela oração, pela palavra e pelo ensinamento. Louvado seja o Teu maravilhoso, perfeito nome, pessoa, presença. Senhor, peço a Ti que nesse fim de dia ou noite que essa pessoa está ouvindo essa palavra, o Senhor venha fazendo presença e conduzindo o dia dela, falando, trazendo novas revelações, para que ela possa ver a Tua glória, Senhor, que não seja como Emaús, que caminhou ao Teu lado, mas não Te via, mas que possam ser diferentes como os Emaús. Eles possam ver a Tua presença, ver a Tua glória, ver o Senhor se manifestando, ver o Senhor movendo os palitinhos, ver o Senhor fazendo coisas novas. Ó Espírito Santo de Deus, vem, Senhor, abrindo esses olhos. Ai, que susto, parecia que tinha gente do meu lado. Era o Espírito Santo. Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber. Enfim, Senhor, caminha comigo também, que essa fim de tarde, Senhor, eu peço-vos a Ti, fica ao meu lado, que possamos caminhar junto nessa tarde, novas experiências, amém. Que o Senhor, que os meus olhos sejam focados em Ti, e que essas novas experiências sejam na Tua presença. Sabe, o ser humano gosta de novidade. Senhor, que esperamos novidades de Ti, em Ti, não do mundo. Às vezes a gente... Não, isso é um outro assunto, para um outro dia. Vamos finalizar aqui. Então Deus te abençoe imensamente, que o Senhor dê paciência para esperar essa prova passar, porque não vai permanecer por muito tempo. Essa prova está passando por um tempo, não vai ficar aí. Esse deserto não é para morar aí, não é para se acostumar com esse lugar, porque só tá de passagem. Não vai ficar 40 anos, não vai ficar 40 dias. Eu oro em nome de Jesus, que a voz de Deus ecoa no seu interior e você tenha um entendimento daquilo que o Senhor quer te ensinar neste momento da tua vida, para que você seja conduzida e guiada pelo Espírito Santo de Deus. Quem é conduzido e guiado pelo Espírito é livre. Não tem vergonha, não tem medo, é livre para fazer aquilo que Deus nos chama a fazer, seja empreender, seja ter uma família abençoada. Eu oro em nome de Jesus que você tenha paciência para passar esse momento. Que, gente, vou falar mais uma coisa. Teve provas que parecia, nos momentos que tava pior, os momentos que eu tava quase chutando o balde. Eu chutei o balde. Chutei o balde no meu coração. Falei assim, Senhor, não assim, da presença dele. Falei, Senhor, eu cansei, não aguento mais. Eu tento, não, o negócio fica empacado. Aí o Senhor falou, ai sim, agora eu vou pegar e vou cuidar pra você, filha. Pronto, mó paz, irmão. O Senhor pegou meu problema e me cuidou como uma filhinha, entendeu? Mas eu tava super cansada e exausta. É quando a gente desiste, é quando a gente solta. Não quando a gente desiste.
mas quando a gente tem a plena convicção que Deus está cuidando. Quando a gente tem a plena convicção que Deus está cuidando, Ele pega aquilo e a gente fica leve, em paz, e as coisas fluem e acontecem, porque Ele agora está cuidando. E você tem essa consciência, viu? Não basta você simplesmente saber, ai, eu sei que Deus é bom, Ele tá cuidando de mim, não sei o que, não sei o que lá, mas chega uma dificuldade, fica doida, transtornada, pedindo socorro para todo mundo. Shhh. Não, você sabe. Às vezes, gente, não basta saber. As coisas só acontecem quando a gente age conforme aquilo. Então temos que agir conforme nós sabemos. Eu sei que é Deus quem cuida de tudo. É Deus quem faz todas as coisas. Tem coisa que eu não vou conseguir fazer. Tem que soltar para Deus pegar. E Ele pega. E Ele cuida. E você descansa. Amém?